Devido à minha condição de idoso, tenho lido muito sobre esta realidade do envelhecimento humano, suas dores, preconceitos e desafios. E um dos materiais que mais me impactaram foi um texto da Lavra de Pinho Borges, tratando sobre o chamado mito da improdutividade. Então aqui vai um apanhado dessas reflexões, misturado também com algumas ponderações pessoais que carrego no coração e que talvez possam servir para a sua reflexão. Vivemos numa sociedade estranha, uma sociedade que aprendeu a admirar velocidade, aparência, juventude e desempenho, mas desaprendeu a honrar quem carregou o peso da história antes de nós. O mundo moderno criou uma lógica cruel. Só tem valor quem produz, quem corre, quem vende, quem rende. E quando alguém envelhece, lentamente começa a ser empurrado para as margens da existência. O nome disso é preconceito. Mas existe um nome ainda mais perigoso: o mito da improdutividade. Milhões de idosos convivem diariamente com a sensação de que se tornaram invisíveis. Muitos acreditam que perderam seu lugar no mundo. Não porque perderam sua dignidade, mas porque a sociedade passou a medir o valor humano apenas pela régua econômica. Se não produz financeiramente, então parece não ter mais importância. Esse pensamento contaminou famílias, empresas, governos e até igrejas. Mas os números contam outra história. Segundo dados apresentados no texto de Pinho Borges, 44% dos idosos brasileiros sustentam mais da metade da renda da família em que vivem. Outros 27% sustentam completamente seus lares. Mais de 62% dos idosos são responsáveis pelos domicílios brasileiros. E enquanto muitos imaginam o idoso como alguém dependente, milhões continuam trabalhando mesmo após a aposentadoria, não por luxo, mas porque frequentemente são eles que mantêm a casa funcionando. Isso destrói completamente a narrativa de inutilidade. A verdade é que muitos idosos continuam segurando famílias inteiras com aposentadorias pequenas, trabalhos informais e sacrifícios silenciosos. E talvez o mais cruel seja isto: mesmo sustentando filhos, netos e casas inteiras, muitos ainda sofrem abandono emocional dentro do próprio lar. O texto menciona algo profundamente triste: o crescimento do número de mulheres idosas morando sozinhas. São mães, viúvas, avós, mulheres que passaram décadas cuidando de outros e que agora enfrentam o silêncio dos dias quase invisíveis aos olhos da sociedade. E então a Bíblia entra nesse debate de maneira impressionante. Enquanto o mundo mede pessoas pela produtividade, Deus continua olhando para a dignidade humana. O Salmo 92 declara: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Que declaração extraordinária! A Bíblia não apresenta a velhice como descarte. Ela apresenta continuidade, permanência, valor, fruto. Há uma cena poderosa nas Escrituras envolvendo Barzilai, um homem de 80 anos. Quando Davi lhe oferece honra e companhia em Jerusalém, Barzilai responde dizendo que já não sente prazer nas coisas, que sua audição já não é boa, que não quer ser peso para ninguém. É como se estivéssemos ouvindo a voz de milhares de idosos modernos descrevendo seu próprio sentimento de inadequação. O mais impressionante é perceber que esse medo não nasceu hoje. O temor de se tornar um peso acompanha a humanidade há séculos. Talvez seja exatamente por isso que Davi tenha feito uma das orações mais humanas da Bíblia: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se forem acabando as minhas forças. Essa oração continua ecoando em hospitais, quartos silenciosos, bancos de praça e casas vazias. Mas a Bíblia também responde ao preconceito da sociedade de forma contundente. Deus chamou Moisés para liderar Israel quando ele tinha 80 anos. Enquanto o mundo pensa em aposentadoria definitiva, Deus ainda chama pessoas maduras para grandes missões, porque o reino de Deus não funciona pela lógica da aparência, nem da velocidade, nem da força física.
Deus trabalha através da experiência, da perseverança, da sabedoria adquirida na dor e no tempo. Talvez o maior problema da sociedade moderna não seja econômico, talvez seja moral. Talvez seja o fato de termos aprendido a admirar corpos jovens e desprezar histórias antigas. Estamos criando uma civilização eficiente, tecnológica e produtiva, mas emocionalmente fria. E quando uma sociedade começa a tratar seus idosos como descartáveis, ela começa a perder sua própria memória. O idoso não carrega apenas rugas, traz consigo testemunhos, perdas, sobrevivência e uma vida inteira de batalhas invisíveis. E talvez o mundo moderno precise reaprender urgentemente uma verdade simples. O valor de uma pessoa nunca esteve na velocidade do seu corpo, mas na dignidade concedida por Deus. Compartilhe esta reflexão com outros irmãos, amigos e familiares. Talvez alguém precise ser lembrado de que seu valor não terminou com o passar dos anos. Que Deus nos ajude a olhar para os idosos com mais dignidade, sensibilidade e honra. Pastor Paulo Monteiro.